Olá, eu sou Rafael Rodrigues e o estudo do Vem e Segue-me dessa semana vai nos mostrar como o Senhor espera que sejamos testemunhas na obra dele. Esta semana, dos dias 15 a 21 de fevereiro, temos como designação Doutrina e Convênios, sessões 14 a 17. E o tema é Servir de Testemunha. Nesta ocasião, Joseph Smith, sua esposa Emma e seu escrevente Oliver Cowdery estavam vivendo ainda em Harmony, Pensilvânia, mas as condições lá não estavam muito favoráveis, porque havia grande perseguição e pouco apoio da família. Nessa situação, então, Oliver pediu ajuda a um amigo, David Whitmer, para que eles pudessem se hospedar com a família dele, a fim de conseguirem mais tranquilidade para terminar o trabalho de tradução. A família Whitmer prontamente atendeu o pedido e aceitou hospedar a família de Joseph. E com isso o trabalho foi avante. É interessante notar aqui o seguinte: muitas pessoas são contrárias, são opostas a pedir ajuda. Acham que pedir ajuda é uma humilhação e é uma situação que eles não se submetem. Mas não é demérito pedir ajuda quando você é fiel e mesmo assim as condições não estão favoráveis. Foi o que aconteceu com Joseph. E o Senhor pode ter grandes bênçãos reservadas a certos filhos dele, que somente serão colocadas à disposição dessas pessoas se elas servirem alguém, se elas puderem ajudar alguém. Então, às vezes, nós estamos precisando da ajuda e tem alguém ali orando para ser um instrumento de ajuda para outro. E por isso que o pedido de ajuda aqui, nesse caso, foi tão significativo e permitiu que a família Whitmer participasse do trabalho de restauração do Evangelho e pudesse se tornar uma das famílias mais importantes na história da igreja. Eles foram ativos e se tornaram testemunhas tanto das placas quanto da tradução do livro de Mórmon. Então, é uma coisa a se ponderar. O Senhor pode nos colocar em situações em que seja necessária humildade para pedir ajuda, e Ele pode estar condicionando ou capacitando outros de seus filhos para receberem bênçãos à medida que ajudarem quem está mais necessitado. Os primeiros versículos da designação, em Doutrina e Convênios 14, do 1 ao 4, lemos o seguinte: é a revelação do Senhor para David Whitmer. Uma obra grande e maravilhosa está para iniciar-se entre os filhos dos homens. Eis que eu sou Deus. Atenta para a minha palavra, que é viva e poderosa, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, que penetra até dividir as juntas e medulas. Portanto, atenta para a minha palavra. Eis que o campo já está branco para a ceifa. Portanto, quem deseja ceifar, que lance a foice com vigor e ceife enquanto durar o dia, a fim de entesourar para sua alma a salvação eterna no reino de Deus. Sim, aquele que lançar sua foice e ceifar será chamado por Deus. Aqui então o Senhor usa uma analogia, ele figura a condição de participar na obra dele com o que era comum, o que era conhecido por David Whitmer, que era um homem que trabalhava em fazenda, que trabalhava com a terra, com plantação e tudo mais. Então o Senhor utilizou algo que era familiar a ele e mostra para nós, portanto, que assim como ele fez com Pedro, que era um pescador e ele chamou como pescador de homens, mostra que cada talento, cada habilidade que nós temos pode ser convertida em algo para se trabalhar na obra do Senhor. Para, como ele mesmo pede, fazer com que a obra cresça e a causa de Sião seja estabelecida. Então, cada um com suas diferentes habilidades pode associar esse conhecimento, essa condição, essa capacidade a trabalhar na obra dele e assim colaborar para que o reino do Senhor continue a crescer. Outra situação que nós podemos, que eu particularmente aprendi bastante, foi com as sessões 15 e 16.
Aqui temos as palavras utilizadas exatamente iguais para John e Peter Whitmer. O Senhor ele dá a primeira revelação para John Whitmer e mostra para ele que sabia da vontade dele, do desejo dele, que era de buscar algo de valor a realizar. E o Senhor então fala que é a de declarar o arrependimento às pessoas. Depois, para Peter Whitmer, ele diz as mesmas coisas e que também ele deveria declarar arrependimento. Eu estava ponderando sobre essa situação e associei com algo que aconteceu comigo. Em agosto de 2009, ainda aqui na minha cidade, como até hoje, nós somos um distrito. Nós não temos uma estaca estabelecida. Portanto, não há nenhum patriarca servindo aqui na nossa região. E assim, muitos de nós tínhamos aquele desejo, aquela carência de receber a bênção patriarcal. Nosso presidente de distrito, na época, conseguiu a gentileza de um patriarca de uma estaca, não é muito próximo, mas ele se dispôs a vir para a nossa cidade e passar aqui alguns dias, a fim de poder dar as bênçãos patriarcais para alguns dos membros da igreja. E eu fui um dos abençoados com a bênção patriarcal. Passado algum tempo, eu ouvi de 2 outros jovens que também que também receberam sua bênção, que eles compartilharam entre si alguns trechos da bênção patriarcal e viram que eram exatamente iguais. Eu não compartilhei da minha bênção, mas percebi que muitas das coisas que eles falaram que tinha na bênção deles, também tinha na minha. E eles estavam colocando em prova o fato de que o patriarca simplesmente repetiu as mesmas coisas nas bênçãos que ele deu aqui. E assim como aconteceu em Doutrina e Convênios 15 e 16, o que é mais importante para mim é mostrar que a bênção ela foi pessoal. Ela se inicia com o meu nome, assim como as revelações iniciam-se com o nome de John Whitmer e com o nome de Peter Whitmer, mostrando que o Senhor conhece individualmente cada um de nós. As necessidades, elas eram as mesmas, mas Ele direcionou a sua palavra individualmente. Ele fala a nós individualmente, pessoalmente. E isso é algo que eu considero muito especial. Saber que, apesar de ter instruções e orientações que cabem a mim e cabem a outros da mesma forma, mas Ele falou a mim. Ele não falou de maneira geral. Ele disse para mim, especificamente. E eu sou muito grato a isso. Sou muito grato por ter a minha bênção patriarcal e saber que o Senhor falou essas coisas para mim. E que se eu der a oportunidade e dedicação a elas, elas vão se realizar. Para concluir, vamos comentar a seção 17 de Doutrina e Convênios. Aqui o Senhor diz o seguinte nos versículos 3 e 4. E depois de terdes alcançado fé e visto com os próprios olhos, testificareis a respeito deles pelo poder de Deus. E isto fareis para que meu servo Joseph Smith Jr. não seja destruído, para que eu realize meus justos propósitos para com os filhos dos homens nesta obra. Essas palavras foram direcionadas do Senhor para Oliver Cowdery, David Whitmer e Martin Harris. Eles se tornaram as testemunhas. Eles viram as placas de ouro e outros objetos sagrados, para que eles pudessem dar seus nomes, a fim de que todos pudessem, através de mais do que as palavras de Joseph, confiar pela lei das testemunhas de que pela boca de 2 ou 3 toda a verdade será revelada. Nós pudéssemos também confiar que mais alguém viu as placas e as outras coisas e sabem que são verdadeiras e deram seus nomes para que pudessem provar isso ao mundo. Ainda dependemos de orar e perguntar a Deus se essas coisas são verdadeiras. E ao fazermos isso, assim como foi dito a eles, por causa de nossa fé, nós veremos, nós sentiremos que essas coisas são verdades. E então podemos também testificar dessas coisas a outros. Não é isso que os missionários de tempo integral fazem? Não é isso que os membros dedicados que incorporam o chamado do Senhor de que todo membro é um missionário também fazem? Não abrem a boca e proclamam as verdades do Evangelho e sabem pela fé
que precisam trabalhar para que esses justos propósitos do Senhor se cumpram entre os filhos dele. Então que todos nós possamos servir de testemunhas, abrir nossa boca e falar que o livro de Mórmon é verdadeiro. Joseph Smith foi o profeta da restauração. Temos um profeta vivo hoje. Presidente Russell M. Nelson é a voz do Senhor aqui na Terra. Através de testificarmos isso com convicção, acreditando que pela nossa palavra, pela nossa obra, outros poderão conhecer e se converter e serem mais um dentro desse grande exército que nós precisamos ter para buscar a salvação, nós vamos estar realizando a obra do Senhor. Testifico dessas coisas. Este é o meu testemunho de que essas coisas são verdadeiras. E o faço em nome de Jesus Cristo. Amém.